nós somamos o quê? Duas variáveis de um bit cada um. Então a minha afirmativa fica meio solta assim. Então vamos ver se a gente consegue somar variáveis, soma de binários com n bits, tá bom? Então vamos considerar essa soma e é o seguinte, a gente poderia, vamos pensar aqui agora, computadores atuais, eles têm 32 bits em geral para representar inteiros, certo? Inteiros com sinal, sem sinal. Bom, se você somar, teve outra coisa que eu esqueci de observar aqui. Na tabela da verdade, a gente esgota todas as combinações para as variáveis de entrada. Então, com n variáveis de entrada, a minha tabela da verdade tem 2 elevado a n linhas. Bom, são todas as combinações possíveis de n bits. Agora, então, quando você tem como entradas dois inteiros de 32 bits, nós temos 2 elevado a 64 linhas na nossa tabela da verdade. 2 elevado a 64, quanto que é isso? É isso que eu vou mostrar agora aqui. Quanto que é 2 elevado a 64, qual que é o significado disso aqui. Algumas contas que convém vocês terem na cabeça para ter ordens de grandeza. Tá? Então, 1 nanosegundo é mais ou menos o tempo de reação das portas lógicas. Tá? Hoje em dia acho que tem algumas um pouco mais rápidas, mas 1 nanosegundo é um tempo que você pode pensar, que é o que demora para um end. Você aplicou voltagens na entrada, a saída está pronta, daí é 1 nanosegundo. É um pouco menos, mas é mais ou menos dessa hora. Tá? Bom, 1 ano, gente, ele tem somente 3, alguma coisa aqui, vezes 10 a 16 nanosegundos. É bastante, né? Cabem muitos nanosegundos num ano. Mas eu quero saber agora, 2 elevado a 64, quanto que dá esse raio dessa coisa? Então, é uma conta que a gente tem que fazer com frequência, e que é bom vocês terem isso de cor na cabeça, é essa aqui. 2 elevado a n é igual a 10 elevado a quanto? Certo? 2 elevado a 64 é 10 elevado a quanto? Porque 10 elevado a alguma coisa a gente tem melhor na nossa cabeça. Tá? Então, a conta é simples aqui. 2 elevado a n igual a 10 elevado a x. 10 é o quê? É 2 elevado a log 2 de 10. Bom, então 2 elevado a n é igual a 2 elevado a x log 2 de 10, ou seja, n é igual a x log 2 de 10, ou x é igual a n sobre log 2 de 10, que é n sobre mais ou menos 3,3, tá? Que é o log 2 de 10. Bom, então, o 2 elevado a 64 é 10 elevado a 64 dividido por 3,3, que é mais ou menos 19. Bom, então a nossa tabela da verdade, gente, ela teria 10 a 19 linhas, aproximadamente. Um ano, gente, só tem 10 a 16 nanosegundos. Bom, faltam 3 ordens de grandeza aqui dessa gente, a gente demoraria 3 milênios para conseguir fazer isso dessa forma. Bom, então, o que é isso, gente? Então, se esse método da tabela da verdade, ele teoricamente funciona para qualquer transformação de bits, funciona. Faz a tabela da verdade, cobre os uns, acha a expressão, constrói o circuito. Funciona na teoria, tá bom? Porque na prática nós vimos aqui que isso aqui não existe a menor condição de fazer isso. Bom, e agora? Como é que a gente faz? Certo? Temos que adotar outro informe. Tá? Primeira coisa, vamos ver como que nós somamos. Tá? Como eu disse, o binário e decimal é a notação posicional. Bom, vocês já pensaram, gente, em fazer somas em romano? Certo? Ou multiplicações, então, para complicar? É muito difícil. Bom, lá pelos anos 800, os árabes trouxeram, na invasão deles da Europa, eles trouxeram a notação posicional. Não sabe se foram eles que inventaram, nem nada, não, mas o Alcovarismo, em particular, ele fez um livro que foi traduzido depois e que fez uma revolução. A notação posicional, desbancar um sistema de numeração, gente, é muito difícil, porque todo mundo já faz conta com aquele jeito. Mas esse livro do Alcovarismo conseguiu extinguir a numeração romana e todo mundo passou a adotar a notação posicional com os algarismos arábicos.
né? Ele é tão importante, esse trabalho dele, que ele deu origem a duas palavras, que é algoritmo, que vem direto do nome dele, e álgebra. E um algoritmo é uma receita, né, para transformar informação em informação, e a mãe de todos os algoritmos, gente, é aquele da soma, aquele que nós fazemos na escola primária. Vocês imaginam a importância desse algoritmo? Como é que a gente faz uma soma? É isso que permite fazer negócios, a gente permite fazer compras. Vocês imaginam, é importante demais um algoritmo, que é esse que a gente usa todos os dias, tá? Que a gente aprendeu com 7 anos de idade, que é para fazer uma soma. Tá? Então foi o Alcovarizo que fez isso, e é isso que nós vamos construir aqui, vamos fazer isso daí. Então, para isso, sei que vocês devem estar meio esquecidos, vamos lembrar como é que a gente faz uma soma. Como é que você soma, gente? Você vai somando assim, 6 mais 1 dá 7. Tá? 7 mais 9 dá quanto, gente? Dá 16. Tá? Você escreve 16 aqui embaixo? Não. Você põe só o algarismo menos significativo aqui e vai 1. Tá bom? Aí aqui agora você soma o vai 1 com os algarismos daquela coluna das duas parcelas. Tá bom? 1 mais 7 dá 15. Tá bom? 15 é maior que 9, que é a base menos 1, certo? A base é 10, a base menos 1 é 9, 15 é maior que 9, então ele não é um algarismo, não tem jeito. Então o que você faz? Você coloca o algarismo menos significativo aqui e vai 1. Depois aqui você tem 1 mais 2 mais 4, dá 7. Bom, em binário como que é? Coluna por coluna. Quando a soma excede a base menos 1, você aproveita o algarismo menos significativo da soma e vai 1 para a coluna da esquerda. Bom, faz coluna por coluna. Então, é a mesma coisa, só que a base é 2. Bom, então, quanto que dá isso aqui, gente? Mesma coisa, tá? Que a gente faz. 1 mais 0 dá 1. Vai 0. Tá? 0 mais 0 mais 1 dá 1. Vai 0. 0 mais 1 mais 1 dá 2. Tá? 2 é um 0 em binário. Tá? Então, fica aqui o algarismo menos significativo e vai 1. 1 mais 1 mais 1 dá 3, que é 1 em binário. Tá bom? Aqui fica o algarismo menos significativo e vai 1. 1 mais 1 dá 2, que é 1, 0. Tá? Fica o 0 aqui e vai 1. 1 mais 0 dá 1, vai 0. 1 mais 1 mais 1 dá 0 e vai 1. E o resultado final é esse daqui. Bom, gente, é igualzinho. Tá? É questão da gente não estar habituado, mas é idêntica à soma que a gente faz desde os 7 anos de idade. Então, nós vamos basear o nosso circuito para fazer somas exatamente nisso daqui. Nós vamos olhar para uma coluna dessas aqui, certo? Uma coluna dessas aqui, ó. Você pensa essa coluna aqui, tá bom? Ela tem como entradas isso aqui, ó, que foi o vai 1 da coluna de cá, tá bom? Nós vamos chamar isso aqui de vem 1, tá bom? Vai 1 do ponto de vista dessa coluna, vem 1 do ponto de vista dessa coluna. Então você tem um vem 1, tem as duas parcelas, essas aqui são as entradas, e você tem duas saídas. O algarismo menos significativo da soma que vem para cá e o vai 1, que vai ser o vem 1 para esse daqui. Bom, então essas aqui são as parcelas, essa aqui é a soma, aqui o vai 1. Bom, então agora como que nós vamos fazer? É construir um módulo que faz a operação de uma coluna e o somador terá tantos desse módulo quantas forem as colunas, ou seja, quantos forem os bits das parcelas. Então, aquela soma que a gente fez, a primeira, o somador que nós fizemos, de duas variáveis de um bit só, a gente chama de meia soma, não sei porquê, half adder. Esse aqui se chama de soma completa, full adder. Tá? Esse circuito nosso, então, ele tem essas três entradas que eu mencionei, 2 bits de uma coluna de cada uma das parcelas, tem uma entrada V1, que é alimentada pela saída vai 1 da coluna à direita. Você tem um bit de resultado, e um bit de vai 1, que será ligado à entrada V1 da coluna da esquerda. Certo? Esse aqui é um desenho esquemático desse módulo. Certo? V1, entradas. V1, A e B. Tá? Aqui o circuito, saídas, vai 1 e soma.
E nós vamos fazer o somador, no caso aqui de 4 bits, certo? Com esse arranjo aqui. Ó. Bom, o VEM1 do bit menos significativo é 0. Você alimenta aqui, tem uma constante no Logicim, você alimenta a constante 0 aqui. Tá? Então, aqui entra o VEM1 dele, que é 0, sempre 0, mais o A0 e o B0. Sai daqui o quê? O bit menos significativo da soma dessas 3 coisas que estão aqui, desses 3 bits, certo? E o vai1. O vai1 entra na entrada VEM1 desse daqui. Onde entram também o A1 e, seguindo aqui, gente, veja, o B1. Sai um bit, vai um. Aqui, mesma coisa, até que tenha uma possibilidade que, quando a gente trabalha com um somador de 4 bits, pode ser que a soma seja necessário 5 bits para representá-la. Bom, então, isso aqui não cabe em 4 bits, isso pode ser um erro ou pode ser aproveitado de umas outras formas que depois a gente comenta. Certo? Mas, de qualquer forma, fica indicado aqui que a soma não coube nos 4 bits. No fim, aqui ainda houve um vai1. Tá? No bit que está para cá. Ok, gente? Então, é esse arranjo aqui que a gente faz para isso daqui. Tá? Bom, muito bem. Agora, cada circuito desse aqui, gente, como que ele é? 3 bits de entrada, 2 de saída. 3 bits, gente, aí você consegue fazer a tabela da verdade. Tá? Vai ter quantas linhas? 8. Bom, então, está aqui a minha tabela da verdade. Tá? A, B e vem 1, aqui tem a soma e tem o vai 1. Tá? 0 mais 0 mais 0 dá 0, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. 1 mais 1 mais 0, a soma dá 2. Então, o bit menos significativo é 0 e o vai 1 é 1. 1 mais 1 mais 1, a soma seria 3, que é 1, 1. Então, bit menos significativo 1 e vai 1, 1. Bom, então aqui simplesmente eu fui fazendo com cuidado aqui, certo? Essa soma aqui. E agora, se eu tenho a tabela da verdade, tá? Nesse caso aqui, 8 linhas, essa eu encaro. Tá? Não é a outra de 2 elevado a 64 linhas, não. Tá? Essa aqui é muito fácil. Tá? Então, para essa aqui, a gente obtém as expressões, tá bom? Essa soma aqui é essa coluna daqui. Como é que foi obtida essa expressão aqui? Cobri este 1 aqui, tá bom? Correspondendo a essa linha aqui, tá bom? A linha, B' e V, eu pus V em vez de V1, tá? Para caber aqui. Tá? Essa daqui, essa linha aqui, que é o quê? A linha B, V'. Mas esse outro 1 aqui, esse outro 1 é A, B', V'. Mas esse último 1 aqui de baixo, que é ABV. Tá? Agora o vai 1. A expressão é essa daqui. Como é que eu obtive essa expressão? Cobri esse 1 aqui. A linha BV. Esse outro 1 aqui. É o que? A, B', V. Esse outro 1, ABV'. Esse último 1 aqui, ABV. Tá? O ABV faz parte desse e desse aqui. Ok, gente? Se eu tenho a expressão, eu tenho o circuito. Tá? O circuito é esse daqui. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o circuito mesmo. Aqui está o circuito de soma completa. Então, vamos ver se ele funciona. Tá bom, gente? 0 mais 0 mais 0 dá 0 e vai 0. 1 mais 0 mais 0 dá 1, vai 0. 1 mais 1 dá 2, não é? 2 é 1, 0. Então, bit menos significativo 0 e vai 1, 1. 1 mais 1 daria 3, não é? 3 é 1, 1, bit menos significativo 1 e vai 1. Tá bom? E vocês podem testar aqui qualquer outra combinação. Ou seja, esse aqui é um circuito que faz aquela soma completa. Que é um componente do circuito que faz a soma de vários bits. Tá bom? A gente tem que encaixar isso aqui, então, para a gente conseguir montar um somador. Tá bom?
mostrar para vocês aqui aqui está um somador de 4 bits, onde cada pedaço desses aqui, tá bom, é aquele circuito de soma completa. Tá bom? Aqui, ó, tem um zerinho aqui, pequenininho aqui, tá bom, gente? Que ele é aquele vem um da coluna mais à direita. Então aqui, vocês vejam aqui, vamos ver se aqui funciona. Isso aqui são 4 bits, mas a gente poderia fazer um de 32 bits, 64 bits, como vocês quiserem, tá? Então, aqui, ó. 1 mais 0 dá 1, tá bom? Aqui, ó, deu 1 aqui. 1 mais 2 dá 3, tá vendo? Tá aqui. Tá? 3 mais 2 dá 5, 1, 0, 1. Ok? Então, isso aqui faz somas, é um circuito que faz somas, e com isso nós conseguimos fazer circuitos de somadores. Não temos mais medo de um somador de 32 bits, não. Certo? Basta você ir colocando módulos dessa forma aqui. Bom, se vocês estão achando isso aqui complicado, eu dou razão para vocês. E isso aqui eu fiz o quê? Copiando e colando, certo? Cada circuito desses aqui. Agora, em computação, gente, a compreensão por humanos de um equipamento, de um dispositivo, de um programa, certo? Ela é um fator essencial. Bom, imagine se vocês pegam esse circuito aqui, se alguém te entrega esse circuito aqui e fala, isso aqui é um somador. O que você vai fazer? Você vai testar as possibilidades aqui. No caso aqui, gente, são 8 entradas, 8 bits de entrada, você tem 256 possibilidades. Mas se a gente tivesse um somador de 32 bits, a gente teria aqueles 2 elevado a 64, o famigerado 2 elevado a 64, você não tem como testar para ver se o negócio é um somador mesmo ou não. Então você tem que compreender a estrutura. Se você olhar isso daqui, você olha isso daqui e fala assim, eles têm o mesmo jeitão, mas para você descobrir que esse é igual a esse, que é muito igual a esse, que tem aquele arranjo que a gente queria, você vai gastar um tempo para entender isso daqui. Ou seja, essa aqui não é a melhor forma de tornar esse circuito aqui legível. Tá? Ou seja, esse circuito aqui funciona, bom? Mas esse circuito não é legível. Ele não tem qualidades que o tornam compreensível por humanos. Tá? A compreensão dele é complicada, você gasta muito tempo para entender isso daqui.